Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Param Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagire Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om Namastê a todos vocês, meus queridos do Vedanta Brasil. Vamos lá, na última classe nós vimos o verso 15, né, Marcelo? Saiba que a ação nasce do Veda, o Veda nasce do Senhor, portanto o Veda é todo penetrante, todo pervasivo, né? E é sempre presente na harmonia cósmica na qual nós vivemos, né? Então nós estamos aqui fazendo uma revisão rápida do verso 15, no qual o Lord Krishna apresenta os Vedas como revelações originadas do Senhor, né, para os seres vivos através dos rishis, né? Portanto, os Vedas é o meio de conhecimento. Os Vedas é o símbolo, né? É o símbolo de Brahman, o símbolo do Senhor mais potente que existe, porque não somente ele serve como um símbolo, mas é um símbolo que tem o poder de revelar para nós essas verdades espirituais que nos libertam, né? Então, os Vedas nasceram do Senhor, eles são o Senhor manifestos como os conhecimentos espirituais, né? E ele permeia e pervade o inteiro universo, ele é todo penetrante. Por quê? Porque ele é pura sátiva, ele é puro conhecimento que abrange também os ensinamentos espirituais, né? E este conhecimento, que inclui o conhecimento espiritual, é o que ordena essa estrutura, né, chamada o cosmos, desenhada inteligentemente, que vive nesta eterna harmonia, muito embora para nós possa parecer desarmoniosa, às vezes, né? Então, nós vimos os desdobramentos deste verso e nós entramos no verso 16, é onde nós iniciamos hoje, né, Marcelo? Neste mundo, aquele que não segue este ciclo cósmico de harmonia, né, que é iniciado, que foi criado, projetado e mantido pelo Lorde, pelo Senhor, né, desta maneira, esta pessoa, ela se torna uma pessoa pecaminosa, né, uma pessoa guiada pelos prazeres sensoriais, né, que o campo, né, que a vida nos apresenta, né? Então, essas vidas de tais pessoas são ditas pelo Lord Krishna como uma vida desperdiçada, é uma vida, a pessoa que vive em vão, ó Arjuna, né? Então, aqui o Swami, ele vai desdobrar esse verso, que é um verso muito bonito, né? Que se nós não conseguimos, né, desenvolver a compreensão daquilo que nós chamamos de Dharma, né? Essas leis cósmicas, essa harmonia, né? E nos adequarmos e vivermos segundo esses princípios e leis, se nós não seguimos este ciclo natural, essa harmonia cósmica, nós estaremos criando aquilo que nós chamamos de conflitos kármicos, né? E essa pessoa, em geral, é uma pessoa cujo objetivo de vida é segurança e prazeres, né? É aquela história, Artha Kama, as pessoas têm foco, né? 99% das pessoas no mundo, o objetivo delas é segurança e prazeres sensuais, sensoriais, né? Então, essas pessoas são ditas pecaminosas é porque, devido a esta ignorância, elas vivem em vão, elas desperdiçam, né, uma vida, um nascimento, né, elevado como o nascimento humano
com um intelecto inteligente, né? Com a possibilidade do exercício do livre-arbítrio, né? Então, o objetivo deste verso é, de novo, enfatizar o ponto que o Senhor é que criou a harmonia desse cosmos, né? Esse ciclo, essa harmonia cósmica que é criada pelo Senhor desta maneira, né? Então, o indivíduo, né, ele precisa desenvolver uma determinada sensibilidade e um determinado mérito espiritual, de modo que ele comece a perceber a harmonia que é inerente neste universo e que nós, seres humanos, somos os únicos seres vivos, né, capazes de violar, capazes de quebrar esta harmonia. Então, esta sensibilidade que nos traz as escrituras védicas, né, dizem muito sobre nós, né? Significa que nós estamos nos tornando pessoas religiosas e espirituais, observando essas leis que regem o campo, né? E que precisam ser observadas para o bem nosso, o bem dos outros e o bem do inteiro meio ambiente, né? Sem a qual, né, nós acabamos, né, criando situações muito difíceis, né, que muitas vezes culminam com autodestruição de civilizações de tempo em tempo. Ok, vamos ver o que o Swamiji apresenta aqui como ilustrações. Nós vimos anteriormente que o Karma Yoga é orientado aquele espírito do Karma Yoga é de dar mais e extrair menos, né? O objetivo principal é de você contribuir, adicionar valor, né? De fazer as suas ações levando em conta, né, o quadro completo, o benefício do coletivo, do todo, né? E, naturalmente, você está buscando o quê? Você está buscando mais força mental, emocional, espiritual, você está buscando esta saúde interior, esta saúde espiritual, emocional. Então, não importa tanto os resultados tangíveis de nossas ações. Para o Karma Yoga, o que é importante é eu estou contribuindo, as minhas ações, elas são permeadas com esse espírito, essa atitude de doação, de sacrifício, entre aspas, né? de simplesmente, né, dar mais e pensar menos em extrair do ponto mais denso ou tangível da palavra. Por quê? Porque eu sei que, me conformando e agindo com esse espírito, né, eu estarei obtendo o maior dos valores, que é o meu crescimento espiritual, né? Então, considerando que o Karma Yoga seja orientado, não, o karma, as ações em geral, as ações dos karmis, né? Os karmis são aqueles que se distinguem dos karma yogis, né? Karma yogis, porque eles fazem ações orientadas para os seus resultados físicos, mundanos, tangíveis, materiais, né? Então, em geral, toda ação tem como objetivo um certo resultado, né, direto, pessoal, né? Eu quero ver o resultado, eu só ajo porque eu quero desfrutar ou experimentar o resultado dessas ações. Então, todo o karma ele é condicionado por esta ignorância, né? Esta diferença de postura realça as intenções infinitamente superiores do Karma Yoga, né, em relação aos samsaris, aos karmas, né? Então, é uma mudança, né? É uma transformação, é uma diferença da água para o vinho, como a gente diz, né? Ações simplesmente, né, motivadas pelo recebimento de seus resultados que vão favorecer a mim, e as ações orientadas, né, ou permeadas pelo interesse, né, de trazer um impacto positivo no campo, de beneficiar tudo e todos, né? E o meu resultado é secundário, porque o meu resultado principal, né, é a minha elevação espiritual, que irá contribuir, né, indiretamente para o bem-estar do todo também, né? Um Karma Yoga mede o seu sucesso em termos de sua capacidade de dar, né? Mas ele dar, quanto mais ele der, mais ele se considera uma pessoa de sucesso. Então, essa matemática é uma matemática estranha, não é, Felipe? O Karma Yoga é aquele que fala, quanto mais eu dou, mais sucesso eu tenho, né? Mas o Samsara, ele vai dizer que isso, se eu der, né?
significa que eu estou subtraindo daquilo que eu tenho. Então, qual vai ser o resultado? Perda, eu vou perder, né? Eu estou dando, então tem um mais, tem uma subtração daquilo que eu tenho, né? Mas o samsara, o karmi, ele não sabe que no dar você está obtendo aquele ganho infinitamente superior, né? Que é o ganho de uma mente purificada, de um corpo-mente, né? Refinado e elevado espiritualmente, né? Então, o sucesso, né, dele é mais medido em sua capacidade de se desprender, de oferecer, de dar, né, e de crescer, de participar com o objetivo da minha elevação espiritual. Então, esse é um grande sucesso, e não importa o quanto o Karma Yogi dê, porque ele sabe, né, que ele está simplesmente, né, abrindo mão daquelas possessões, né, acumuladas que ainda representam um apego, e gradualmente, na medida que eu cresço, né, sem forçar uma barra, eu vou me desprendendo, porque este processo é um processo natural, né, não pode ser forçado, né? Em geral, os samsaris, eles querem obter algumas coisas, e como sabemos, né, os samsaris se agarram a essas coisas, né? E aí é difícil abrir mão, porque a gente sabe, né? O desejo rajásico, né? Tamásico, o desejo não satívico, né? Ou o desejo não absolutamente com o espírito do Karma Yoga, ele vai produzir apego e dependência. E uma vez que o apego ocorra, né? O samsara, ele fica preso em suas coisas, né? Ele quer possuir aquilo e ele vai perdendo esta possibilidade, né, de desenvolvimento deste espírito, atitude de doação, né, de compartilhamento, né? Portanto, se eu morrer após eu ter conseguido um patrimônio de milhões ou bilhões, a minha vida seria considerada pelo karma como uma vida bem-sucedida, ao passo que, visto do ponto de vista de um karma yogi, a vida de tal pessoa que acumulou milhões ou bilhões será considerada um grande fracasso, né? O Karma Yogi, ele vê, né, e é fácil a gente observar isso, né, os super bilionários dos dias de hoje, a gente vê que os caras realmente eles são pobres de espírito, né? Eles realmente tiveram uma vida desperdiçada, mal sucedida, apesar dos trilhões, né, ou dos bilhões, né? Então, o Karma Yogi, ele diz que, né, não, se você morre, né, na pobreza ou na simplicidade, significa que você compartilhou quase tudo, né, que você tinha, né? Você ofereceu ao campo, né? Você não desenvolveu a atitude de acúmulo e apego, né? Então, são demonstrações, são indicações dos nossos níveis de crescimento espiritual, né? Em nossos Puranas, encontra-se orientação de que qualquer pessoa que tenha se sacrificado, significando dizer compartilhado, doado, indo além do apego pelas coisas, esses indivíduos, sim, devem ser glorificados. E ele exemplifica, né, uma das nossas Puranas. Para quem não sabe o que são as Puranas são os ensinamentos védicos, vedânticos, apresentados como novels, né, novelas, né, dramas, né, nos quais existem os personagens, as pessoas, né? O Bhagavad Gita é um exemplo de um Purana, né? Então, neste Purana aqui, o Shiv Chakravarti era o rei, né? Ele foi glorificado porque ele sacrificou e doou sem apego tudo que tinha, né? Então, nós temos alguns exemplos, né, de reis, né? O rei é um símbolo da riqueza, do sucesso no mundo material, né? Então, se você imaginar o que seja, se a gente quiser medir o nosso crescimento espiritual em termos daquilo que a gente abriu mão, aquilo que a gente desapegou, então ninguém consegue desapegar mais do que um rei, abrir mão, né, de tudo aquilo que um reinado lhe proporciona, né?
Ninguém é capaz de renunciar mais do que um rei. E existem histórias, né, na nossa cultura que dizem, né, que contam desses reis que, depois de um certo tempo, desenvolveu uma certa sabedoria e ele simplesmente deixou o palácio, deixou o reinado, né? E a história de Buda ilustra este ensinamento, a capacidade de abrir mão, de desapegar de uma pessoa que possuía tudo, né? Um reinado inteiro, né? Todos os prazeres sensoriais e toda a segurança aparente, né? Relativa, né? Ele abriu mão disso. A glória não é para as pessoas materialmente ricas, mas para aquelas que não se apegam, né, em benefício do todo, né, em benefício do meio ambiente. É por isso que se exalta a essência do Gita, e isso pode ser facilmente entendido, porque, invertendo-se a palavra Gita, nós obtemos a palavra Tadi. Tadi é a essência do Gita, deste modo. Tagi significa renunciar, ou Tagi é o renunciante, o doador, né? Gita, invertido, né? Tyagi, e Tyagi se refere a que capaz de renunciar, né, os Tagi. objetos, né, de apego. Né? Hã? Tagi, Gita, Tagi, Gita, Tiagi. Tagi. Exatamente. Gita, Tagi, ou Tyagi. Então, refere-se a uma pessoa realmente de grande sucesso, né? E esta é a beleza do Gita. As críticas de Krishna são veementes à pessoa que recebeu muito e deu pouco, referindo-se a ela como uma pessoa pecaminosa, como diz aqui, né? Por ter consumido muito mais e compartilhado muito pouco, em virtude de que é justamente na forma de dar e receber que o ciclo universal é mantido. Então, nós vimos isso, este ciclo, esta harmonia universal, ela é estruturada de tal modo de que tudo que é criado se sacrifica dando, né, se transformando, né, produzindo alguma coisa para o campo, né, servindo o seu propósito, né, até que aquele namarupa, aquele nome e forma, né, seja destruído, né? Então, na vida, o ciclo natural é de você chega, você serve o seu propósito, servindo, dando, contribuindo, se doando, né, e recebendo, né? Então, isso é que mantém esta harmonia cósmica, né? E nós sabemos que a pessoa, né, sob o feitiço de Maya, de avidya, de ignorância espiritual, ela quer acumular tudo, né? Nós estamos chegando a um nível de ignorância espiritual no qual os donos do planeta, os globalistas, eles estão acumulando, né, toda a riqueza do planeta e eles querem um controle absoluto sobre o planeta, né? Para quem não sabe. Então, isto é um sinal desta ignorância universal, né? De qual modo o ser humano pode contribuir ou se conformar, né, a esta harmonia, né? Recebendo e dando proporcionalmente, né? Naturalmente. Suponha que haja uma pessoa muito imatura, egoísta, que não acredita no princípio de dar e compartilhar. É uma pessoa que acumula riquezas apenas para o seu próprio prazer, seu próprio interesse, né? A respeito deste tipo de pessoa, Krishna afirma que tal pessoa é agayuhu, pecadora, né? Pecaminosa, o que significa que sua vida é feita de papa. Por isso, ela é pecadora. Ela é uma pessoa sensualista, voltada para os prazeres sensoriais, que só passa a vida valorizando esses prazeres sensoriais, desconsiderando que haja algo superior devido a esta ignorância, né? Esta densidade, né? A minha falta de sensibilidade, né? O oposto da purificação, né? Uma mente grotesca, né? Densa, né? Incapaz de desenvolver essas compreensões tão evidentes, né? Basta nós observarmos a natureza ao nosso redor para ver que tudo, né,
segue esse ciclo de harmonia cósmica, né? Mas essas pessoas, elas se afastaram tanto, né, de Deus, né? Se afastaram tanto da espiritualidade, né? Eles se tornaram tão materialistas, né? Que elas perderam, e elas vivem simplesmente para os prazeres sensoriais, né? E o dinheiro e as riquezas que o poder, né, propicia como fama, prestígio, né? E é uma vida desperdiçada, como diz aqui nesse verso, uma vida vivida em vão, porque não é útil a si mesmo, nem útil à sociedade. Olha que legal isso, entendeu? O indivíduo pode dizer assim, não é totalmente desperdiçada, por quê? É uma vida que não serve ao mundo, mas serve a mim, né? Por que serve a você? Porque eu tenho tudo o que eu preciso, eu tenho tudo o que eu posso imaginar à minha disposição, né? E eu não servo ao mundo, mas servi a mim. Então, pelo menos, né, eu não posso dizer que foi desperdiçada, né? Foi desperdiçada, sim, né? Porque não importa o amount, né, a quantidade de punha material o indivíduo possa produzir e desfrutar, este puna, essa obsessão por punha material, ela causa, né, misteriosamente, intrigantemente, ela causa o papa pior que existe, que é o papa espiritual, né? Então, por isso elas são pecadoras, elas vivem uma vida de papa, elas possuem um punha material que se converte naturalmente em papa espiritual, devido a este desequilíbrio entre o haver e compartilhar, né? De tomar e dar, né? Comer, beber e procriar não pode ser considerado um objetivo, um propósito da vida, nem mesmo um grande prazer, ou uma grande conquista seria melhor, né? Comer, beber, procriar não pode ser considerado o propósito da vida humana, né? Ou uma grande conquista, porque até os animais fazem isso com sucesso, né? Os animais sabem como procriar, sabem como comer, beber, né? Então, nós fomos desenhados, né, com este intelecto inteligente para transcendermos, né, a nossa natureza animalesca, né, como muito bem dito por Swami Shimayananda, né, os 4 tipos de homens ou de seres humanos, né, o homem mineral, o homem pedra, o homem vegetal, o homem animal e o homem divino, né? O nosso objetivo é transcender o aspecto animalesco, né, da nossa natureza humana e depois transcender até mesmo a nossa natureza humana, né, que é constituída por muitos instintos animalescos, né, e para nos tornarmos seres espirituais elevados, né? Portanto, comer, beber e procriar não é uma grande conquista, nem muito menos o acúmulo de riquezas às custas da pobreza e da miséria dos outros seres humanos. Como Vivekananda mencionou, viver uma vida longa e saudável não é uma grande conquista, porque até mesmo uma tartaruga vive 350 anos, né? Então, também não é uma justificativa, né? Eu estou aqui porque eu quero viver uma vida longa, né? Então, eu vou ser um yogi e vou desenvolver a capacidade, né, através da manipulação dos pranas, de viver quase que eternamente, né? E aqui o Swami, né, ele avacalha com esse tipo de objetivo espiritual, muitas vezes, né? Que diz, né, que existem outros seres vivos que vivem, né, como a tartaruga, por 350 anos, e um coqueiro vive mais. Eu fiquei até curioso, porque na Índia tem muitos coqueiros, né? Então, na última vez que eu estive lá, eu comecei a me interessar e perguntar às pessoas qual era a vida, né? A vida de uma árvore coqueiro, né? E eu não consegui saber, através das pessoas locais, exatamente. E aqui tem uma dica que depois o Marcelo vai olhar no Google e vai dizer para a gente qual é a vida útil de um coqueiro. Aqui está sugerindo que um coqueiro vive mais do que um ser humano. Aqui está É uma dizendo 100 coisa... anos.
Vou ver se acha mais alguma coisa. No Google, que legal. É bom saber. Eu vou plantar umas árvores de coqueiros aqui para ver se elas crescem. Ok. Portanto, a vida longa, com muitos familiares, etc., né, não significa uma grande conquista, porque os coelhos e os porcos têm famílias muito maiores, né? Então, as aranhas também, de vez em quando acham uns ninhos de aranha aqui, nossa, quanta aranha que tem, né? Então, essas famílias enormes, né, significam pouco, né? As galinhas também, uma galinha meu criou 15 pintinhos, né, escondida no mato. Então, essa história de ter uma grande família, isso é muito relevante na Índia, né? Como demonstração de grande conquista, né? Isso não é nada além do que os animais, né, fazem, né? O prazer sensorial, a segurança e os prazeres sensoriais, os animais também possuem, né? Eles obtêm, eles conquistam. Portanto, a real realização para o nascimento humano se encontra no campo de karma moksha, né? Qual é o objetivo nosso? O objetivo nosso é a busca, né? A realização de dharma e moksha. E os sansaris, eles estão sempre buscando as conquistas, as realizações de artha kama, né? Segurança e prazeres sensoriais. Então, nós, quando chegamos a um certo nível de evolução, a gente precisa deixar de lado artha kama e passarmos a viver sob a ótica de dharma moksha. Isso não significa que, vivendo sob a ótica de dharma moksha, eu não estou cuidando de artha kama. Só que o meu foco já não é artha kama, Felipe. O meu foco não é mais o stock market, entendeu? Os investimentos. Eu simplesmente estou vivendo a minha vida, né, sobre o ângulo, sobre a ótica de dharma e moksha, e isso naturalmente não cancela as minhas interações ou ações a respeito da segurança da minha família, né? E os prazeres e as necessidades, né, que foram encontradas, né, produzidas para a minha família, né? Então, não é que a gente abandona, é uma mudança de foco de artha kama para karma e moksha. Assim, esta pessoa que inicialmente era voltada para os prazeres sensoriais, ela não realiza nada em sua vida, ela vive de modo desperdiçado, né? Porque ela não transformou, ela não foi além do artha kama, segurança e prazeres sensoriais, né? E não apenas a sua vida foi inútil para si, mas ela igualmente foi inútil para as pessoas ao seu redor, né? Por quê? Porque eu vivi simplesmente pensando em segurança e prazer. Mas se eu pensasse em segurança e em prazer para mim e para todos na minha cidade, né, ou no meu círculo, né, mas não, eu pensava em artha kama para mim e eu e meu e no máximo meus filhos, né, minha esposa, meu marido e meus filhos, né? Então essa pessoa, ela não somente se tornou inútil a si mesma, mas igualmente inútil para a sociedade, porque a pessoa que está presa em artha kama, ela jamais desenvolve esta qualidade mais elevada de dar, doar, compartilhar, entendeu? Ela permanece na busca pela segurança e prazeres sensoriais próprios, né? Ela não contribuiu para a sociedade. Possa a sociedade agradecer ao Senhor a morte dessa pessoa que mostrou-se, reduziu-se a um fardo na Terra. Então, aqui, o Swamiji, ele faz uma afirmação forte, dizendo que, né, a sociedade, nesses casos, né, às vezes, agradece a morte de determinadas pessoas, e isso ocorre, é natural, é natural. Existem pessoas cuja morte, né, são celebradas, né, de modo justificável por outros seres humanos, né? Por quê? Porque foram pessoas, né, que eram realmente um fardo para os outros seres humanos, né? Um fardo na Terra.
Aí o Swami entra num outro conceito, ele fala que muitos animais, mesmo quando morrem, eles servem, né, o corpo deles servem para outros propósitos, né, propósitos, as partes do corpo sejam usadas. O ser humano, após viver inutilmente, pensando somente a si, ele não contribui nem mesmo depois de morrer. O corpo dele, né, vai ser enterrado, queimado ou congelado, aqueles que são mais doidos, né? Não, congela aí, porque no futuro, de repente, eles conseguem reviver, né, o meu corpo físico, né? Mas agora, com o transhumanismo, essa não é mais uma preocupação dos superbilionários, né? Alguns animais contribuem utilmente pelo fornecimento de suas peles, dentes, etc., etc., né? Nós podemos contribuir também, né? Quando eu morava nos Estados Unidos, eu tinha assinado um documento importante que dizia que eu doava o meu corpo assim que eu morresse, se meu corpo permanecesse, né, ainda, como se diz, fresco, né? Se os órgãos servem ainda para doações, isso. Então, a gente pode, sim, a gente pode tentar compensar isso, dizendo, não, eu vou buscar aqui um modo de estabelecer que o meu corpo deva ser usado para outros propósitos. Eu costumava brincar dizendo, né, que o cara morre nos dias de hoje, deixa uma despesa monstruosa. Lá nos Estados Unidos era tão caro morrer, né, deixava despesas, né, para, né, aquelas empresas, né, de mortuário, não sei como se diz, que eu dizia para a Silvia, assim, não, quando eu morrer, arruma um jeito de botar no carro e me jogar num lago, me joga num lugar aí onde eu possa servir de alimento para os outros seres, né? Em vez de servir, né, né, de servir de isca para essas pessoas que enriquecem com a morte dos outros, né? Porque eles metem a faca mesmo, como a gente sabe, né? Para que serve uma vida inútil deste modo? A vida só tem sentido quando há compartilhamento com os outros, né? Com a sociedade. Durante o processo, nós precisamos realizar o Dharma, o meu crescimento espiritual, o meu fortalecimento mental, emocional, a minha purificação, o meu refinamento. Então, isso é o objetivo, isso é o que Dharma significa. A busca de Dharma é uma vida, né, harmoniosa, né, bem em observação a essas leis cósmicas universais que processam, né, processam esta purificação que nós sabemos ser indispensável para a busca final de moksha, né? Finalmente, moksha também. Então, eu quero Dharma, e para o Dharma, né, eu preciso compreender, desenvolver, assimilar os conhecimentos de Dharma, Karma, Yoga, né? Por quê? Porque este estilo de vida é o modo mais rápido e natural de desenvolvermos essas qualificações necessárias para a assimilação do autoconhecimento e o moksha, né? Então, é isso. Alguém tem alguma questão? Verso 17. No entanto, suponha que haja um homem que ame somente o ser, um homem que seja feliz apenas com o ser, e que esteja contente com o ser, somente o ser. Não há nada a ser feito para ele, né? Aí agora o Swami, né? Ele muda um pouco o assunto, né? Ele deixa de falar do Karma Yoga, né? Nos diversos ângulos e níveis, né? De como ser um Karma Yoga, né? E etc. E agora ele começa a falar sobre o autorrealizado, né? Agora imagine, suponha que existe uma pessoa que tem um amor somente por Brahman, um amor somente pelo Atma, pelo ser, né? Pelo Senhor, né? Então, este amor pelo autoconhecimento, este amor pelo ser, pela consciência que nós somos,
esta força magnética de atração entre o intelecto humano e a fonte de sua existência, que é a Satchitananda, né? Este é o amor, este é o Mumuktva, né? Que é uma das qualificações mais importantes, né? Esse desejo firme, ardente, né? Pelo autoconhecimento. Então, imagine um homem, uma mulher que tenha este Mumuksha muito elevado, neste amor profundo, né? Este intenso desejo, né? Que ele somente seja feliz, que ela somente seja feliz, né? Com si, com o ser, né? Com o Senhor, em Brahman como Brahman, né? Somente isso. Então, é uma pessoa que chegou a um ponto de evolução no qual o indivíduo ele transita, né, ou transaciona na sociedade, mas dentro de si o indivíduo ele somente encontra contentamento, paz e felicidade em si. Ele já não é iludido pela sugestão, né, das sociedades, a sugestão de Maya de que os objetos lá fora são fontes genuínas de plenitude, de completude, de felicidade e de paz, né? Não, eu só estou voltado para a única fonte de segurança e amor e paz e satisfação, que é o Atma, que é o ser. Então, imaginemos uma pessoa vivendo assim, contente, somente com o ser. Para esta pessoa, o verso diz, não existe nada a ser feito para ele, né? Então, esta afirmação, ela precisa ser muito bem compreendida, né? Porque o indivíduo, ele não para de fazer as coisas, né? Mas ele não faz nada com o objetivo de se completar, porque este indivíduo, ele sabe que em sua real natureza, ele é cheio, inteiro e completo, porque ele é a consciência, a existência de natureza não dual, né? Então, tal indivíduo, ele não faz nada como meio de se completar. E quase tudo, ou tudo, conscientemente ou inconscientemente, que o ser humano faz, ele faz, sabendo ou não, faz com um objetivo subconsciente de encontrar adequação, plenitude, felicidade, satisfação. Ninguém faz nada sem esse objetivo, né? Conscientemente ou não, né? E, portanto, ele diz aqui que este indivíduo, inquirer, né? Esse investigador da verdade, este amante, este mumukshua, este mumukshua, para ele nada precisa ser feito como meio de buscar esta plenitude, porque a plenitude só pode ser encontrada através do Shravana, Manana e Nididhyasana, sobre a luz dos ensinamentos dos Upanishads. O indivíduo chegou a este ponto de compreensão, né? Então, ele começa a falar agora, né, sobre, né, o objetivo do Karma Yoga. O Karma Yoga, como a gente sabe, ele não produz o autoconhecimento, mas ele vai produzir, né, as qualidades mentais, emocionais, intelectuais, né, o desenvolvimento, né, as qualificações, o desenvolvimento dessas qualificações, sem as quais o autoconhecimento se torna impossível, né? Então, agora ele vai falar sobre a destinação final. Ele estava falando sobre o Karma Yoga, agora ele fala assim, o Karma Yoga é um meio, não é o fim. O fim é o autoconhecimento e a liberação do samsara, né? Mas a gente não pode chegar no Jnana Yoga sem estarmos preparados através do Karma Dharma Yoga, né? Nos versos seguintes, o Lord Krishna falará sobre o benefício do Karma Yoga. Como nós sabemos, o Gita não consideram, o Vedanta não considera o Karma Yoga como um fim por si mesmo. Não consideramos Karma Yoga como a prática espiritual superior ou suprema, né? E isso deve ser muito claramente lembrado. Então, o Karma Yoga é um meio, o Jnana Yoga e o autoconhecimento é o fim, né? E como nós já vimos diversas vezes, Karma Yoga não pode, é impossível que o Karma Yoga produza a libertação, produza moksha. Não? Essa é uma afirmação, às vezes, que as pessoas ficam meio chocadas.
nenhuma ação jamais pode produzir a libertação, nenhuma ação pode produzir o autoconhecimento, né? O autoconhecimento é feito de conhecimento puro, como eu digo muito frequentemente, é um conhecimento diferente, no sentido que ele não se volta, ele não se refere a nenhum objeto de conhecimento, mas se refere ao conhecedor em sua essência, em sua natureza absoluta, né? Então, este autoconhecimento jamais é possível através de ações ou interações. O Karma Yoga, o que ele propicia para a gente? Um campo de interação através do qual, sob uma ótica da observação do Dharma e um desenvolvimento de um espírito ou de uma atitude religiosa espiritual, aquelas ações vão produzindo mais e mais purificação e preparação espiritual. Então, o campo de ações é indispensável para essa preparação, para esse desenvolvimento. Mas quando nós chegamos, né, na porta final, no portão de entrada, né, para o autoconhecimento, ali, imediatamente, o que nos é dito é o quê? Ok, você colocou muitas ações no campo, essas ações serviram o seu propósito, permitiram que você desenvolvesse essas qualificações, e agora, para entrar aqui, para entrar, né, nesta ordem sannyasa, nesta ordem do Jnana Yoga, né, você tem que deixar as suas ações fora do portão, né? Significando dizer, em analogia, que aqui saiba que as ações jamais irão produzir o seu objetivo final, que é o autoconhecimento e moksha, porque o autoconhecimento e moksha é uma questão de compreensão, que não envolve nenhuma ação. As ações foram necessárias para nos trazer até aqui. Daqui em diante, deixem as ações de lado e comecem a fazer, né, o seu Shravana, Manana e Didhyasana sob a luz dos ensinamentos dos Upanishads, né? O provérbio, né, a expressão muitas vezes repetida pelo Swami Paramarthananda, né, é que o Karma Yoga não pode dar autoconhecimento, o Karma Yoga nunca pode ser considerado um fim, mas, ao mesmo tempo, dizemos que o Karma Yoga seja inútil, é extremamente importante. Não podemos dizer que é inútil, ele é importantíssimo no processo de purificação da mente. Não, mas a frase que ele gosta de dizer, como vocês já sabem, né, é que o Karma Yoga é importantíssimo. Quando a gente analisa Karma Yoga e Jnana Yoga, é difícil a gente definir, determinar qual é o mais importante. Por quê? Porque Jnana Yoga sem Karma Yoga é impossível, né? E Karma Yoga sem Jnana Yoga é incompleto, né? Então, qual é mais importante, né? Qual dos dois é? Ambos são igualmente importantes, só que um irá produzir o desenvolvimento de qualificações e o outro irá produzir o autoconhecimento, mas ambos são importantíssimos, né? Portanto, todos devemos seguir o Karma Yoga, né? Porque irá purificar a mente. E após a purificação da mente, nós teremos necessariamente de entrar no próximo estágio, que é uma sadhana muito superior. Ela é superior, mas ambas são igualmente importantes. Nós falamos de importantes, elas são igualmente importantes. Uma é superior e outra é inferior, né? Entretanto, as pessoas costumam cometer erros de pensar que o Karma Yoga possa produzir o autoconhecimento e moksha. Esse é um erro muito comum. As pessoas, elas pensam que, não, eu tenho um temperamento bhakta, né, devocional, e o meu caminho é o caminho da devoção, é um caminho mais emocional, mais romântico, o meu temperamento. Então, este é o meu caminho que me conduz ao autoconhecimento. Esta tendência dualista devocional, por exemplo, né, que é o que muitas pessoas consideram ser o Karma Yoga, né? Então, isso não irá produzir moksha, ela, no máximo, irá purificar o seu coração, a sua mente, né? Se tornando um devoto, mas você vai ficar preso
naquele relacionamento dualista entre você e Ishvara, né? Então, é um erro muito comum as pessoas imaginarem que existe um caminho outro ao Jnana Yoga que produza moksha. Não existe. Todos os caminhos, as pessoas de todos os caminhos te levam ao autoconhecimento. Não. Todos os caminhos nos levam ao Jnana Yoga dos Upanishads que nos conduzem ao autoconhecimento. Não existe nenhuma arrogância nesta afirmação, porque essa afirmação ela é muito bem embasada, né? Ela é muito bem, né, estruturada em uma lógica, né, como essa apresentada por mim agora mesmo, né? O autoconhecimento não depende de nenhuma ação, porque é o conhecimento a respeito daquilo que nós somos, que é inteiro, cheio e completo. Todas as nossas ações, inconscientemente, são ações para obter esta plenitude, esta felicidade, né? Mas quando nós sabemos que aquilo que nós somos já é feliz, inteiro, puro e completo, né? Então as ações já não são necessárias, né? Então é a obtenção, é o ganho daquilo que já era obtido, né? Era aquilo que já era a minha natureza, mas estava sendo obstaculizado por causa de noções equivocadas a respeito da minha real identidade, né? Se eu penso que eu sou o corpo-mente, eu me sinto limitado, né? Mas se eu, né, por méritos kármicos, né, eu entro em contato com essas escrituras, assimilo, internalizo esses conhecimentos, aí, naturalmente, eu compreendo por que ações jamais produzirão aquilo que é realmente libertador, né? Por quê? Porque eu já sou livre como a consciência e a existência, né? E nenhuma ação irá produzir o fato de eu ser livre como Satchitananda, né? Então, é simplesmente um clique, né? Uma mudança cognitiva de identidade, né? Portanto, nenhuma ação está envolvida. Portanto, essa ideia de que existem diversos caminhos nos levando ao autoconhecimento, ao moksha, é equivocada. E, de novo, a lógica foi apresentada aqui de modo que nós que somos pessoas, né, com valor imenso, né, pela análise, pela lógica, a gente não tenha nenhuma resistência. O Vedanta inteiro precisa ser estruturado pela lógica impecável, né? A gente sabe, não, então, naturalmente, né, não posso ser contrário a esta afirmação, né? Não posso ser contrário. A lógica me impede, né, de rejeitar tal afirmação. Qual é o próximo estágio, então? Que sadhana é essa? O que é este Jnana Yoga, né? Chama-se Jnana Yoga, na qual é preciso contribuir com a sociedade. Deve-se purificar a mente, tendo contribuído suficientemente, deve-se retirar mais e mais do Karma Yoga, ou pelo menos reduzir o Karma Yoga, porque a pessoa vai precisar de mais e mais tempo para o Shravana, Manana e Nididhyasana. Esse é um conceito muito interessante, o Swamiji, ele não elabora muito ele aqui, né? Mas eu posso elaborar um pouco mais. No início, nós somos muito mais focados na nossa interação com o meio ambiente como sadhana espiritual, já que nós somos pessoas do mundo, né? Nós temos que interagir com o campo, então, inteligentemente, né, o Ishvara lança para a gente as escrituras do Karma Yoga, de modo que a gente possa transformar as nossas interações com o campo em práticas ou sadhanas espirituais, né? Então, nós estamos ali vivendo, né? Não, o Karma Yoga é perfeito para mim, porque eu tenho 3 filhas, né? Eu tenho mulher, eu tenho uma pequena empresa, e eu tenho que, né, eu não tenho tempo para ficar 6 horas por dia, que nem o Marcelo, 8 horas por dia, fazendo Shravana, Manana e Nididhyasana, né? Então, o Karma Yoga é perfeito para mim, né? Mas aí as crianças crescem, elas vão embora, né? E etc, né? A mulher abandona o marido e vai com outro mais jovem, e aí o cara vai se liberando, né? Ele vai se liberando, aí naquele karma mais favorável, né, é o momento justo de começar
a abandonar as interações, né? Vai deixando para trás, né? O foco das ações ou interações com o campo, como forma, como sadhana espiritual, eu vou reduzindo isso, né? Por quê? Porque eu percebi, né? Eu percebi que o Karma Yoga já me transformou a um certo estágio, né? Que agora eu tenho essa sede pelo Shravana, Manana e Nididhyasana, eu já não me perdo, distraio com o mundo, né? Com a minha tendência rajásica, né? De interagir, com ou sem, às vezes, esta atitude, ou esta visão do Karma Yoga, né? Então, eu vou notando tudo isso, eu digo, é hora de começar a reduzir o meu foco de karma, de ações como sadhanas espirituais, e desenvolver e criar um espaço de mais tempo, né? Logisticamente, tempo à minha disposição para fazer o meu Shravana, Manana e Nididhyasana, que pode também incluir o Passana Yoga, né? E muitas vezes a pessoa fica, né, tem um pouco de dificuldade, mas quando o Karma Yoga segue o seu propósito, a pessoa gradualmente se torna menos extrovertida, menos rajásica e mais satívica, mais contemplativa, é um processo natural, né? De modo que não é muito difícil você abandonar as ações e se mover mais para a investigação, entendeu? É um processo mais ou menos natural, e eu falo por experiência direta, porque eu sempre fui muito rajásico, e quando chegou um ponto que, como vocês já devem ter ouvido dizer, né, eu estava disposto até mesmo, né, entre aspas, né, de abandonar tudo, viver debaixo de uma ponte, mas me dedicar a esta busca espiritual né, a nível Shravana, Manana e Nididhyasana, né? Isso deve-se ao fato de, como vimos antes, o problema espiritual básico de todo ser humano é a autoignorância. E a menos que resolvamos qualquer quantidade de sadhana espiritual, será incompleta, né? Então, aqui ele está dizendo, né? Nenhuma prática espiritual, né, irá remover a sua autoignorância através da ação, né? Nenhuma prática espiritual irá remover a autoignorância sem a aplicação do conhecimento como apresentado nas escrituras do Vedanta, dos Upanishads, porque é o único remédio contra a autoignorância, né? Então, as pessoas, né, elas tentam resolver através da ação, mas gradualmente elas compreendem, né, que existe uma outra sadhana espiritual, a minha mente se tornou mais contemplativa, né? Eu sei que agora nenhuma experiência irá me resolver, o que eu preciso é remover esse mal-entendido a respeito daquilo que eu sou, né? E quando o indivíduo chega a esse ponto, ele vai gradualmente abandonando, deixando para trás aquela tendência rajásica, né, e desenvolvendo uma tendência satívica para que ele possa completar a sua jornada espiritual. Portanto, a pessoa tem que se gradualmente retirar, né, abandonar ou diminuir, né, o karma, as ações como práticas espirituais, né, e nós vimos o porquê, né, porque já serviu o seu propósito, né. Então, ao invés de estar enganjado no campo com ações, né, utilizando aquelas ações já não são tão necessárias do ponto de vista kármico e muito menos do meu ponto de vista de evolução espiritual, né? Então, eu vou me retirando desta sadhana do Karma Yoga, né? E vou me dedicando ao Yana Yoga. E o Krishna, né, no Gita, no 6º capítulo, ele aborda este tema, né? Ok? Então, Karma Yoga, purificação da mente, e aí a gente cresce além do Karma Yoga, né? Crescer além do Karma Yoga, e a seguir eu vou para o próximo estágio das minhas práticas espirituais. A exemplo de uma criança que entra no ventre da mama e ali permanece durante 9 meses, né? E até que o útero se torna um problema, um obstáculo, né? Olha que analogia interessante. O útero se tornou um problema, um obstáculo que acaba até, né,
destruindo, matando, né, o feto, a criança, né? Então, do mesmo modo, o indivíduo, se ele permanece, né, paralisado, né, no Karma Yoga, né, ele estaria, né, cometendo um erro, né, de acreditar que aquilo que é um meio, né, se tornou a minha destinação final, aquilo que era um estágio intermediário, e eu digo que é a minha destinação final. Nenhum problema, né? Não é que a pessoa esteja cometendo suicídio espiritual, né? Mas ela não estará dando prosseguimento à sua busca final, né? Portanto, o Karma Yoga pode ser comparado ao ventre materno, sendo necessário que se leve uma vida ativa e purifique a mente, e depois realizar as 4 etapas. Agora ele fala sobre, né, os 4 estágios da vida humana, né? E aqui ele fala, sendo necessário que o indivíduo leve uma vida ativa, né? Porque é através da ação que a gente tem a possibilidade, né, de mais e mais a prática espiritual, né, do Karma Yoga, né? Se você diz, eu sou um Karma Yoga, mas eu não quero ação nenhuma, ação não é comigo, mas eu sou um Karma Yoga. Então, existe uma contradição, porque Karma Yoga, né, ela implica uma pessoa ativa, vivendo, interagindo com os outros seres e com o campo, né? Se eu digo, não, tudo bem, o campo está ali, eu estou aqui, mas eu não me envolvo com nada, mas eu sou um Karma Yoga. Então, existe uma contradição, é uma vida, sim, ativa, que serve o propósito de purificar a mente do indivíduo naturalmente, né? Depois, então, o indivíduo, ele observando naturalmente os 4 estágios, né, da experiência humana. O primeiro estágio é o estudantil, né, é o Brahmacharya Ashrama. O segundo é Grihastha Ashrama, que é o mais comum, depois de eu ter sido um estudante. Eu obtenho um trabalho, em geral, né, na Índia, naquele tempo, você já se torna um chefe de família, porque você é mais ou menos conduzido a formar família e ter filhos, né? Então, o primeiro estágio, eu sou um estudante, segundo, o Grihastha Ashrama, chefe de família, que representa esses 2 estágios iniciais, entrar no útero, né? E, a seguir, o terceiro estágio da vida humana, né? Que é o Vanaprastha Ashrama, que é simplesmente, né, em linguagem mais né, contemporânea ou ocidental, é de se aposentar, né? Eu me aposentei, eu trabalhei 40 anos, 30 anos, né? Eu passei a minha empresa para os meus filhos, as minhas filhas, né? Por quê? Porque agora eu quero cuidar de outras coisas, eu quero estudar as escrituras, isso e aquilo. Não? Então, aqui era representado como o caminho da floresta. Eu abandono os meus deveres familiares e começo a estudar as escrituras. E o quarto estágio dentro dessa estrutura dos ashramas, né, védicos, né, o quarto representava a total renúncia, né? Se no início eu abandono as minhas ações, eu atribuo, né, eu delego, né, as direções da família para outros entes, né, os filhos mais velhos, etc. Mas eu fico ainda observando, né? Eu posso ser consultado, etc. Mas no último ashrama é o sannyasa ashrama. Sannyasa significa renúncia total, né? Então, é simplesmente abandonar tudo e me dedicar totalmente, puramente ao Shravana, Manana, Nididhyasana, ok? Totalmente livre de qualquer atividade. O primeiro estágio é chamado de Pravriti, o segundo estágio é Nivriti, né? O primeiro estágio corresponde àqueles 2 ashramas, de estudante e de chefe de família, né? E os outros 2 é quando você abandona tudo aquilo, né? O primeiro estágio é chamado de envolvimento e o segundo estágio é chamado de
reclusão ou retirada, né? Aí fica bem mais claro, né? Nos 2 primeiros estágios, eu estou envolvido ativamente com a sociedade. Primeiro, me preparando como estudante. Segundo, contribuindo para a sociedade. Quando o indivíduo se torna um profissional, um chefe de família, né? Então, ali, ele ou ela, eles estão contribuindo para a sociedade, porque o espírito aqui é o espírito de Karma Yoga, né? Então, você entra, se envolve, se torna ativo, né? Esse primeiro estágio, Pravritti, e você está realmente, né, ativo na sociedade. E o segundo, eu começo a me afastar da sociedade, é um estágio, os 2 últimos estágios são de reclusão. Tendo me afastado desta tendência de extroversão, o que devo fazer? Então, essa é uma pergunta básica, né? Porque as pessoas, a dificuldade em tudo isso, né, é que, devido à falta, né, de conhecimento espiritual, devido ao fato das pessoas nas sociedades atuais não viverem uma vida guiada pelo espírito e o conhecimento do Dharma, o conhecimento e observação do Dharma e o conhecimento do Karma Yoga e suas leis, né? Eu não conhecendo e não vivendo sobre aquela linha, né, ou perspectiva, né? Eu simplesmente ajo de modo egoísta, centrado, né? Eu quero resultados para mim, no máximo para os meus filhos, e eu vou desenvolvendo uma tendência desenfreada de rajoguna, de extroversão, né? Vinculante, né? Então, muitas vezes o indivíduo ele fala, ok, você já trabalhou 35, 40 anos, você já está meio velho, ultrapassado, a gente quer substituir você com um empregado mais jovem, que vai custar metade do que você nos custa, né? Aí, simplesmente, vamos negociar aqui a sua aposentadoria, né? E aí o cara entra em crise, né? A cara entra em crise total. Por quê? Porque agora, né, eu desenvolvi essa tendência extrovertida de fazer, interagir, né, o tempo todo, né? E agora você me diz para permanecer retirado de tudo isso, né? A gente vê, eu tenho um familiar meu que também fez isso, né? 35 anos, 40 anos de Petrobras, e antes mesmo dele negociar a aposentadoria, ele já estava lá criando um montão de outras encrencas, abriu outras 2 empresas para poder continuar naquela extroversão rajásica, né? O estilo de vida que o indivíduo depois ele já não consegue mais frear. Por quê? Porque ele viveu aqueles 30, 35 anos sem o espírito do Karma Yoga. Se a gente vive com o espírito do Karma Yoga, a gente não desenvolve esta tendência, essas extroversões vinculantes, vinculativas, né? Vinculadas ao resultado, porque eu quero o que eu quero, entendeu? Não, o Karma Yoga, ele quer mais e mais introspectiva, né? O contemplação, mais Sattva Guna. Então, o meu objetivo é este crescimento espiritual, né? Então, ele jamais irá desenvolver uma tendência rajásica extremamente tirana, de tal modo que ele não consegue depois. Estou falando aqui de pessoas muito íntimas, uma pessoa muito íntima a mim, entendeu? Não consegue, né? Quando se fala com a esposa, ele fala, não, ele não consegue ficar parado, ele não consegue curtir um momento sem fazer nada, né? Vocês conhecem pessoas assim? Então, o que eu vou fazer? Né? O que eu devo fazer, né? Essa pergunta é tão estranha. O que você faz? Né? O que você faz? Né? E as pessoas têm que dizer, sim, então eu tenho que realmente ser um fazedor, né? Se eu disser para a pessoa, não, eu não faço, eu estudo, reflito e contemplo, né? Eu simplesmente medito, né, sobre aquilo que eu sou, a minha busca espiritual, a minha investigação a respeito do propósito, né, a minha real natureza. Se você diz isso para as pessoas, elas acham que você realmente, né, é um fracasso, né?
Você está desperdiçando a sua vida, mas é o contrário, né? Então, para fazer o quê? Para mim fazer essa auto-inquirição, essa auto-investigação sobre a luz dos ensinamentos do Vedanta. São aqueles que realmente estão bem equipados para revelar para o investigador a sua natureza, né? Quem sou eu? Qual o propósito da minha vida? O que eu estou realmente buscando? Percebo que estou fazendo coisas cegamente, em automático, mecanicamente, repetindo os meus pais, repetindo as minhas tendências passadas, né? Repetindo até mesmo os meus avós, né? Tudo parece ser mecânico, automático. Eu fui conduzido, né? Programado, né? Através das escolas, da faculdade, né? O nosso meio ambiente, a nossa cultura, e todos têm uma determinada expectativa que você não venha atrair essa sampradaya da ignorância, né? De simplesmente você tem que ser um fazedor, e um fazedor de sucesso é aquele que acumula muitos ganhos ou bens mundanos, né? Então, o indivíduo ele é quase que, né, forçado a seguir esse caminho. Eu lembro muito bem, quando eu chutei o balde da minha profissão, foi um conflito interno muito grande, porque a minha família, né, e as pessoas ao meu redor pensavam que eu estivesse pirando realmente, né, desperdiçando a minha vida, né? E eu simplesmente estava seguindo essa tendência espiritual incontrolável, que era até mesmo contra a minha vontade racional. A minha vontade racional dizia, não, você não pode fazer isso, não pode chutar o balde, mas alguma coisa dentro de mim me compelia, né, a não seguir aquela mesma cartilha, né, aquele mesmo rumo, né, que programado para todos os seres de acordo com o contexto da sociedade, né, da cultura de cada um de nós. Todo mundo faz assim, por que eu vou fazer diferente, né? Vocês lembram daquele exemplo que às vezes eu cito, né, no satsang, citava no passado? Eu trabalhei para uma empresa multinacional e eu tinha uma posição muito boa, privilegiada no escritório do Rio de Janeiro. E o gerente geral e o diretor vinham frequentemente no Rio de Janeiro. E eu almoçava com ele, jantava em restaurantes, né, de 5 estrelas no Rio de Janeiro, né, no Hilton restaurante, essas coisas. E, às vezes, a gente tinha algumas conversas que iam além do trabalho, né, quando a gente bebia um pouco. E ele me contava as coisas dele. E chegou um momento que ele foi convidado a assumir uma outra empresa, que era uma empresa irmã desta empresa multinacional, uma subdivisão dessa multinacional, né? Mas era um empenho monstruoso. Ele assumiu com uma condição, ele fez uma reunião com a família e falou, agora em diante, eu não quero saber mais de nada a respeito da família. Problemas com os 4 filhos que eles tinham, problema com a casa, eu te dou o dinheiro, os cartões de crédito já estavam aparecendo forte naquele tempo, falando de uns 40 anos atrás ou mais, e ele simplesmente disse, não, eu não quero saber de nada, porque este é uma oportunidade rara, né? Ser diretor de 2 empresas, eu não posso negar. E eu, ouvindo tudo aquilo, eu me permiti de dizer para ele, mas você acha que vale a pena? E você sabe o que ele disse para mim, Silvio? Ele falou assim, Arlindo, que questão é essa? Que pergunta é essa? Isso é o máximo que pode ser obtido? O máximo do sucesso? A gente vive pelo sucesso. Se todo mundo se move nessa direção, por que eu não vou me mover na direção do sucesso? Né? Aquela troca com ele ficou marcada na minha mente, eu jamais esqueci. Eu sabia que o caminho das massas, né? O caminho da multidão que vai sempre seguindo essa ignorância cósmica, né? Era o caminho dos idiotas, os idiotas úteis à sociedade, né? À cultura, né? Eu nunca esqueci aquela passagem. O Jnana Yoga se apresenta na forma vedântica de Shravana, Manana e Nididhyasana, ou seja, o estudo, né, das escrituras espirituais que tratam a verdadeira natureza do ser humano. Assimilando esse ensinamento, eu descubro o verdadeiro eu.
Esse verdadeiro eu é sempre purna, pleno, inteiro, completo. Aquilo que eu sou não é o corpo. O corpo físico nasce, cresce, envelhece e morre. Aquilo que eu sou não é a mente, né? A mente deixa esse corpo velho para buscar um outro corpo velho, né? Um outro corpo novo e assim por diante, sempre presa no samsara. Eu sou essa testemunha não experiencial, né? Que jamais se modifica através das experiências desta alma individual. Eu sou livre, eu sou completo, porque existe somente eu, Satchitananda, sempre pleno, sempre seguro, né? E esta investigação, que culmina na descoberta daquilo que é o meu eu, e que este eu é completo, né? Se chama Jnana Yoga. Somente após ter realizado com sucesso, né, o Shravana Manana Nididhyasana, o Jnana Yoga do Vedanta, a vida já não é vista como uma luta, né? Struggle, né? Isso aí, muito provavelmente, o Swamiji deve ter um struggle, porque a vida parece um struggle, né? Uma luta, uma briga, um rala-rala, né? Tudo parece tão difícil, né? Porque, né, principalmente, né, num país, né, mais pobre, né, mais desafiante como o Brasil, né? Então a vida parece uma batalha, né? Como ter sucesso, como obter uma certa segurança e estabilidade econômica, emocional, é um desafio enorme, né? E esse desafio ele jamais desaparece, a menos que a gente descubra, né? Realize realmente aquilo que nós somos, né? Aquilo que é sempre cheio, inteiro e completo. Somente então a vida já não parece mais uma batalha, uma luta difícil, né? Uma ralação, como a gente diz no Brasil, né? A vida simplesmente ela é vista mais como um teatro, né? Alguma coisa que passa diante de nós assim e a gente vê, né? Sem o envolvimento tão comum dos samsaras, né? Lembre-se com o envolvimento emocional, mental, né? De identificação com o ator, né? Lembre-se do exemplo do Puri. O Puri, vocês conhecem o Puri? O Puri indiano, não, né? O Puri é um pastel sem nada dentro, né? Eles fazem redondinhos na Índia e eles jogam aquele pastel vazio numa bacia de óleo quente, né? E quando ele bate naquele óleo fervendo, ele fica rodando. Não sei por que ele fica rodando, mas aí, gradualmente, ele começa a cozinhar e aí ele começa a se inflar de ar, né? No início ele fica no fundo, aí ele vem à superfície e começa a se inflar de ar, aí ele fica cheio que nem uma bolinha redonda, né? As pessoas usam aquilo, eles cortam e usam como um chapate para preencher com arroz e dal e outras coisas e comendo os puris, né? É um dal, é um chapatinho frito, como a gente sabe, a fritura é uma delícia, né? Então o Swamiji fala sobre a fritura, o puri, né? Que quando ele é colocado na água, no óleo, ele fica se deslocando, rodando, até que ele cresça e fique cheio, né? Quando ele enche, ele vem à superfície e nós dizemos que o Puri alcançou Purnatva, alcançou Moksha, ele realizou a sua plenitude, ele é cheio, né? E por isso que eles chamam ele de Puri. O Puri é uma abreviação de Purna, né? Então, Purnatva, o Purna é a plenitude, né? Ele fica cheio, inteiro, com ar, né? Aí ele vem à superfície, né? Então, é curioso, ele gosta de apresentar esta analogia do puri, né? Portanto, sempre que você comer puri, lembre-se desta analogia. O objetivo da vida é purnatvam, é a plenitude. E até que você realize a plenitude, você estará buscando aqui, ali e acolá, sem saber onde encontrar, sem saber o que fazer, né? O objetivo da vida é alcançar Purnatva, realizar a minha natureza plena, cheia e completa, como Satchitananda,
como consciência, existência, que não é o corpo e não é a mente, né? Então, este é o objetivo, e esse objetivo ele não pode ser alcançado através de ações. As ações, né, elas produzirão resultados, mas os resultados serão sempre experiências. O resultado desta contemplação sobre a luz dos ensinamentos do Vedanta, ela não produz uma experiência, ela produz o aparokshayana, o conhecimento, o autoconhecimento firme e livre de sombras de dúvida, né? Este é o fruto, a frutificação desta ação intelectual, algumas pessoas para, né, desafiar o Vedanta, dizem, mas o Shravana também é uma ação intelectual. Tudo bem, que seja uma ação intelectual, mas é uma ação que não produz uma experiência, ela produz um conhecimento firme, sólido, sempre presente a respeito daquilo que é o que somos, né? Portanto, sem o Yin Yoga, o Karma Yoga permanece incompleto. E sem o Karma Yoga, o Yin Yoga é impossível. Por isso, siga o Karma Yoga, se afaste do Karma Yoga gradualmente, né? Se dedique mais ao Yin Yoga até que você obtenha o seu autoconhecimento. A essência do Yin Yoga será estudada brevemente nos próximos 2 versos. Agora, ele está deixando o Karma Yoga para fazer uma abordagem rápida e superficial, né? E nesse verso, ele já começou a falar sobre o Yin Yoga, ele não apresentou ainda, né, a sadhana do Yin Yoga, mas apresentou o fato de que uma pessoa, quando tem uma tendência à introspecção ou à contemplação da quem sou eu, ela já está no caminho do Yin Yoga e ela percebe que ali, somente ali, reside esta segurança, essa paz e a plenitude, ou completude que ela está buscando, né? Então, agora nós veremos um pouco mais a essência do Yin Yoga. Karma Yoga já foi discutido detalhadamente, enquanto o Yin Yoga foi apresentado resumidamente no início do capítulo 2. E o que é ele? Krishna ensina que o Yin Yoga é realmente um Manavaha. Então, o que é o Yin Yoga? É um Manavaha. É uma pessoa sábia, é uma pessoa inteligente, porque ela soube diagnosticar a causa do problema. Olha que bacana. Você não é um Yin Yogi, você não é um buscador de moksha, a menos que você tenha identificado a causa da problemática humana. Até quando você imaginar que a causa está nos acontecimentos lá fora, eu não sou um Yin Yogi, eu preciso identificar com clareza absoluta, diagnosticar a causa do problema. A causa do problema é uma identificação equivocada a respeito do meu eu. Esta é a causa do problema, né? E este problema ele não pode ser removido através do ganho, né, dos objetos de desejos, né, a respeito de seguranças e prazeres que o mundo me oferece como uma possível solução. Então, o que é o Yin Yoga? É o indivíduo que chegou a essa conclusão definitiva de que nada, ninguém, nenhuma situação, nenhuma circunstância irá resolver esse problema essencial, porque esse problema essencial é uma questão, é um problema de identidade, não é um problema de experiência. Se eu penso que é experiência, então eu penso que a solução é atrair experiências favoráveis e evitar experiência desfavorável. Uma pessoa madura chega à conclusão definitiva que não existe solução definitiva e permanente no mundo, né? Nada irá resolver esse problema, porque esse problema é um problema a respeito de ignorância, a respeito da minha real identidade. Você entende esse ideia? Alguém tem dúvida a respeito disso?
porque na teoria quase todos nós sabemos disso. Mas essa ignorante, ela é tão emprenhada, né? É tão persistente, né? Que aqui e ali ela dá uma rasteira, né? Nos vedantinos, e os vedantinos começam a investir mais e mais, né? No mundo lá fora, né? Pensando que ela possa encontrar este purna, né? Esta plenitude. Krishna ensina que o Yin Yoga é realmente uma pessoa sábia porque ela conseguiu diagnosticar a causa do problema. A causa é a autoignorância e a solução é o autoconhecimento. E o autoconhecimento, ela requer um corpo de conhecimento. Você não pode ficar perguntando quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, sem a ajuda de um corpo de conhecimento que foi revelado para nós e com a ajuda de um professor competente. Você raramente, né, quase que impossível a pessoa obter, remover a autoignorância sem um corpo de conhecimento. O autoconhecimento requer um corpo de conhecimento, uma metodologia de conhecimento. Dayananda explica de modo muito lindo. O problema é você e a solução é somente você, né? O problema é você. Qual é o problema? O problema é que eu não tenho isso, não tenho aquilo, está me fazendo falta isso e aquilo. Ele fala, não, o problema não está lá fora, o problema é você, né? Aí o Felipe pergunta, então tá, então se eu sou o problema, tudo bem, agora então qual é a solução? Aí o Dayananda diz, e a solução é você, né? Então parece, né, uma daquelas contradições do Vedanta, né? Se eu sou o problema, eu não posso ser a solução. Se eu sou a solução, eu não posso ser o problema. Que história é essa de você, eu? É uma questão de compreender que existe um eu e um eu aparente. O problema é o eu aparente que se vestiu, né? Se vestiu de policial e diz assim, não, eu tenho controle total sobre a situação aqui, né? Então, este eu aparente, que é o ego, é o impostor, é o problema, é o ladrão que roubou de nós o nosso Purnatva, a nossa plenitude, é a ignorância cósmica. Então, este eu aparente, né, sendo ele nascido, tenha sido ele nascido dessa ignorância cósmica universal, né, ele é o eu, né, que é o problema. E aí o Swami diz, e este eu também é a solução, mas este eu, ele precisa questionar, investigar a sua real natureza, até que ele compreenda que o eu não é o ego, não é o sentimento, eu sou o fazedor, totalmente identificado com o corpo-mente como o corpo-mente. O eu é o eu superior, é o eu não dual, é o eu sempre livre, sempre cheio, sempre completo. A solução é o eu superior, o problema é o eu inferior. O eu inferior é o eu superior, mas ele precisa saber disso. E para saber disso, a gente precisa de mergulhar nessa ignorância cósmica e removê-la em todas as suas texturas, em suas nuances, que produzem essa identificação equivocada com o você inferior. Até agora, diz o Swami, eu achava que o problema era lá fora, com a família, com o governo, e é devido a este modo de pensar, né, diagnosticar equivocadamente o problema lá fora, este modo de pensar, que a cada eleição, eu achei interessante porque falou de eleição aqui também, a cada eleição as pessoas votam num partido oposto, porque elas creem que o governo anterior, o governo novo irá resolver, né? A gente projeta esperanças lá fora,
e não existe uma fantasia mais equivocada do que projetar a felicidade em políticos, né, Luciano? Muito menos políticos brasileiros, né? O cara tem que ser realmente, né, muito doido, né, para acreditar que realmente um político possa produzir o nosso Purnatva. Ok. Ocorre que, apesar de todas as mudanças que eu implemento lá fora, né, eu observo que essas mudanças fora não me melhoram interiormente, elas me dão um alívio temporário, o que demonstra que o problema não está no meio, não está no campo, não está lá fora, o problema está em mim mesmo. Neste momento em que a autoinvestigação começa, um novo eu surge. É por isso que Krishna usa a palavra Manabha, uma pessoa sábia, uma pessoa que iniciou essa autoinvestigação a respeito de quem sou eu, né? Amparado pelas as escrituras vedânticas e com a ajuda de um professor competente. Ao fazer esta autoindagação, autoinvestigação, eu chego à maior descoberta que existe, a descoberta mais rara, a surpresa imensamente agradável. E qual será esta surpresa? Qual será esta descoberta? Né? A descoberta é que o que quer que eu esteja buscando na vida, né, não estava lá fora. O que eu buscava era mim mesmo, porque eu sou a personificação de tudo o que eu desejava. Todos nós já ouvimos falar deste refrão espiritual, né? Você está buscando a si próprio, né? Mas poucas pessoas no mundo, lá nos círculos espirituais, compreendem o que isso quer dizer realmente, né? A gente busca fora, né? Sem saber que aquilo que a gente está buscando fora, ela é a minha natureza, que é Purnatva, né? A plenitude. Porque eu, como consciência, sou pleno, inteiro, completo, jamais me modifico com as experiências do corpo-mente. Eu sou a ponificação de tudo que eu busco, a personificação da paz, da segurança, de tudo. Todas as necessidades humanas, elas são resolvidas através desta descoberta daquilo que eu sou. Assim, o ser humano, inicialmente, julga-se feliz por imputar a felicidade às condições externas, mas depois do autoconhecimento, depois dele sofrer muita frustração, porque não existe fracasso maior do que o sucesso de conseguir obter, né, as condições desejadas a nível mundano, externo, você vai realizando seus desejos e ainda assim você julgava que essas realizações fossem fazer de você uma pessoa feliz, adequada e completa, mas as frustrações vão chegando, né? E gradualmente o indivíduo vai suspeitar de que esta não é a solução, esta solução não se encontra no mundo, né? Essa não se encontra no mundo. Foi a Vassana espiritual que eu cheguei aqui, que vocês provavelmente... Eu chutei o balde quando eu era um jovem engenheiro, porque eu sabia que nada daquilo me atraía, né? Eu não sabia qual ia ser a minha história, mas eu simplesmente falei, isso não, né? Então, os fatores externos jamais irão produzir essa felicidade. O Yanni, o sábio, né? Este que foi denominado aqui, né? O Yanni Yogi, como é que é o nome do Yanni Yogi? Ele é o Manavaha. Manavaha. Então, esse Manavaha, esse Yanni Yogi, né? Ele diagnosticou o problema, né? Contemplou, realizou a frustração, o sucesso é o maior fracasso, né? Ele compreendeu que a felicidade não se encontra externamente
e aí ele começou a investigar, né, sobre a luz dos ensinamentos do Vedanta. A felicidade é a minha natureza, a segurança é a minha natureza. Portanto, aquele que é autorrealizado, ele é autocompleto, ele é autossuficiente, né? Aqui eu queria usar uma outra expressão, ele é autocontido, né? Eu gosto mais da expressão autocontido. Aquele que não depende de fatores externos, que é autocontido, né? Ele se sente pleno e completo, ele se deleita consigo mesmo e ele é satisfeito consigo mesmo. Ele descobre ser ilimitado, como Satchitananda. Por isso, ele já não busca comparar-se a nada ou a ninguém. O problema da experiência humana, né, é que não existe nunca a plenitude, porque não existe limite no melhoramento humano, seja a nível material, como a nível psicológico, mental e até mesmo psíquico, espiritual, né? Os poderes espirituais. Mas se você estiver buscando algum melhoramento, alguma mudança, o ser ele jamais muda, então você vai buscar aquilo que jamais muda. Se você estiver buscando melhoramento dentro do outro daquilo que muda, que se modifica, você se sentirá sempre a comparar o seu estado, a sua condição com os outros, ou as outras pessoas, né? Você jamais se compara a nada ou ninguém, mas, todavia, sem o autoconhecimento, este problema persiste, não importa o quanto melhoramento, o quanto ganho você tem obtido no mundo dos fenômenos, né? Sempre você encontrará alguém mais brilhante, mais bonito, mais poderoso, mais rico, mais isso, mais aquilo, mais energético, e você vai estar ali se comparando, né? Aí ele dá o exemplo dos esportistas, aqueles que batem os recordes. Vocês já ouviram falar dessa piadinha do Swamiji? Alguns esportistas, né? Como é que se diz em português? O pessoal que faz essas competições do... Atletas. Atletas, obrigado. Então, os atletas, né, quando eles batem os recordes, aí eles ficam tão frustrados que a única coisa que resta para eles é bater os seus próprios recordes, né? Que é uma insanidade. Se você já bateu o recorde, por que você tem que ficar competindo com si próprio? Não é uma insanidade, Felipe? Se antes você queria bater o recorde porque você estava competindo com os outros, né? Porque você queria ser mais, melhor, superior. Você bateu todos os recordes, mas ainda assim agora você começa a competir com você mesmo, né? Então essa insatisfação, ela não é removida, não importa as nossas conquistas, né? O que ocorre é que na realização relativa, né, da experiência humana, né, a gente jamais encontra uma satisfação real. Supor que eu possa obter uma autossuficiência, uma felicidade permanente, total, através desses ganhos mundanos, né, que dependem de fatores externos, né, é simplesmente ignorância. Eu estaria, então, ignorando o fato de que minha única fonte de felicidade sou eu, e o eu precisa ser muito bem identificado, porque somente no eu, né, a minha felicidade ou a minha problemática humana é removida. Mas aquele que se descobre em sua natureza real, após isso, a sensação de que a vida é uma luta, uma batalha incessante, acaba. Tudo o que este indivíduo fizer não é mais feito para a sua realização pessoal, porque ele realizou o fato de sempre ter sido realizado.
né? Então, ele não faz nada para o ganho da plenitude, nada para o ganho da realização, como o Ramana Maharshi dizia. As pessoas chegavam a ele e falavam assim, eu quero realizar o ser. Ele olhava para as pessoas e dizia assim, me diga um momento que este ser não tenha sido realizado. O ser é sempre realizado, ele está sempre realizado, presente, brilhando no intelecto humano daquele que diz, eu quero descobrir, encontrar e realizar este tal do ser, né? Aquele que se descobre em sua real natureza como Brahman, as lutas, né, elas se dissolvem. Tudo o que ele fizer não mais é feito para a sua plenitude, a sua realização. Após isso, após o autoconhecimento, tudo o que ele fizer está fora de seu cumprimento, de obrigação. Ele não se sente mais obrigado a fazer nada com o sentimento de que, se eu fizer, eu vou ganhar esta famosa felicidade. Ou eu vou ter que fazer isso, né? Por qualquer motivo que seja. Existe uma diferença sutil. O samsari age para obter a plenitude, a realização, né? E o Jnani, ele age simplesmente fora do cumprimento. O samsari age para obter a plenitude, a satisfação, a realização, e o outro age através da plenitude e da satisfação, né? Então, ele não age para obter o cumprimento de algum ganho, ele age porque ele age, né, como realizado, como pleno, como satisfeito. É aquele exemplo, né? Você age para ser feliz ou você age porque você é feliz? E através da sua satisfação, paz, né, e equilíbrio e espírito, né, de compartilhamento, né, você age, você não age para obter, você age simplesmente para contribuir, né, ou para condividir a sua plenitude. E qual é a diferença? Quando eu estou agindo para ganhar, realizar, isso significa que alguma coisa está faltando para mim, por isso eu estou agindo para ganhar algo. A gente não age para obter ou ganhar algo, a menos que a gente tenha uma sensação de carência por aquele algo ou aquela coisa. Então, eu tenho que compensar essa carência agindo para obter algo, né? Então, existe lá uma declaração embutida de carência, né? De vazio, né? De não punatva, né? A ação não é uma ação agradável, porque você age já se sentindo incompleto, inadequado, insuficiente, né? Então, a ação ela é permeada por esta autodeclaração de incompletude, insatisfação, né? Carência. Vocês entendem as implicações dessas análises tão simplesmente lógicas, né? Então, essa ação ela não é permeada por uma fragrância de felicidade. Ela é vista mais como uma luta, porque todo mundo está lá vivendo a mesma problemática, né? Tentando resolver o problema da incompletude através das ações, sem saber que o indivíduo ele já é pleno, ele só precisa, né, compreender o fato, né? Existe sempre uma ansiedade, eu vou conseguir esse sucesso, eu ajo sempre sobre aquela tensão, medo do fracasso. Desta forma, a ação para a realização, todas as ações nossas com o intuito de realizar os nossos desejos, é samsara. Todas as nossas ações com o objetivo de realizar os nossos desejos mundanos, que são inconscientemente, né, desejos por plenitude, por felicidade, por satisfação, através do ganho dos meus objetos de desejo, todas as ações, né, guiadas por este mal entendido, são ações samsáricas. Elas vão aparecer como uma batalha, uma luta, ao passo que todas as ações, né, fora deste sentimento de carência, de falta, né, que não buscam um ganho que venha me completar, né, essas ações são como cantar no banheiro, né?
Olha a brincadeira do Soar. No banheiro, quando você canta, você é livre de qualquer preocupação, porque ninguém está te ouvindo, né? Tem o barulho do chuveiro, né? Os vizinhos não te ouvem. Então, você está cantando sem qualquer preocupação, você está vivendo sem preocupação alguma a respeito de sucesso ou fracasso, né? Você apenas gosta de viver, você gosta de cantar, sem que seu conato seja destinado a alguém, né? Os pássaros, eles cantam sem nenhum problema a respeito, né, dos outros seres. Será que eles apreciam o meu canto? Né? É simplesmente a natureza de um sabiá contribuir com o seu canto, né? Na verdade, ninguém mais quer ouvir, nem por dinheiro, nem por nada. Você está tão feliz e por isso você canta. Assim, uma ação despojada de realização, de ganho pessoal como meio de me resolver, me melhorar, me satisfazer, uma ação livre, despojada desta carência, desta declaração de insuficiência, né? Me dê, eu preciso, uma ação despojada desta ignorância, ela é chamada de ação lila, ou uma ação esportiva. E toda atividade de um Yang é um esporte, é como um lila. A gente tem que observar que os esportes no dia de hoje não são mais esportes. Você viu aí a Copa do Mundo, que às vezes eles parecem mais batalhas, né? Então, o esporte deixou de ser de esporte, mas no sentido real da palavra esporte, né? Ele simplesmente é um jogo sem nenhum envolvimento de necessidade de ganho. Se você ganha, você ganha. Se você perde, você perde. É um lila, uma brincadeira. Por isso que nós usamos a palavra Krishna Lila, né? Ramanila, né? O mundo é simplesmente este jogo. Qual é o significado da palavra lila? Lila significa uma ação realizada sem nenhuma necessidade a respeito, ou sem nenhum vínculo a respeito dos resultados daquela ação. É uma ação espontânea, livre de vínculo a respeito dos resultados daquelas ações. Ah, então você é irresponsável? Não, você não é irresponsável. Você age em total observação do Dharma, mas você não age para buscar o melhoramento e muito menos a plenitude. Você age porque você foi desenhado para agir. O jiva humano ele foi desenhado para interagir com o campo até que ele vá além dessas tendências, né? Essas tendências pela ação, né? A gente vai ver nos próximos versos, né, que este sábio ele nem é preso à ação, nem é preso à inação, né? Mas a gente deixa isso para a nossa próxima aula. Então é isso, meus queridos. Então, até a próxima, Ishvara permitindo. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti, Shanti, Shanti. Obrigado, Lord. Obrigado, Felipe. Obrigado a todos vocês. Namastê, Arrivederci.